Olá, 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 seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Segunda Impressão, o seu review de imóveis sob um olhar profissional. O meu nome é Fábio Eine e eu sou diretor aqui na Oro Imobiliária. Eu sou Wagner Mello, corretor aqui na Oro Imobiliária. E eu sou Arthur Pádua, corretor aqui na Oro Imobiliária. E juntos nós trazemos um olhar pessoal e passional sobre os imóveis. Galera, muito bem-vindos mais uma vez aqui. Beleza. Pessoal, o que vocês trouxeram pra gente hoje? A gente trouxe um imóvel bem peculiar, com vários benefícios aí para os seus moradores. Você é de Fortaleza, né, Fábio, Ceará? Sou cearense. Você conhece muito o resort lá, né? Opa! Tem demais. E aqui em Goiânia você conhece algum? Cara, condomínio clube assim? Resortão ou Resort mesmo? Resort mesmo. Não, resort eu não conheço não. Então eu vou te mostrar um bem no meio do Bueno. Legal. Vamos É lá. isso aí. Vamos lá então, vamos ver o imóvel. Já começamos aqui com a vista aérea da localização desse empreendimento, Fábio. Essa cidade aí maravilhosa que é a nossa, Goiânia, né? Mais especificamente no Baixo Bueno, uma região que está se adensando bastante. Aqui à esquerda é o empreendimento que a gente vai apresentar. Essas duas torres ali. A localização, para você entender melhor, aqui é o acesso pela T9, né, que a gente passa pela Mutirão. Tô descendo a T9 agora. Exatamente, descendo sentido Eldorado ali. Perfeito. Passamos a Mutirão, aqui à esquerda a Praça da T23, ali a próxima é a T1 e a próxima que a gente vai chegar mais próximo ali do empreendimento é a T2, né? São vias de alto fluxo, de fácil acesso aí do empreendimento. Muito comércio, muita escola, muita farmácia, os melhores colégios, inclusive, da cidade, né? Parque Faca Brava ali próximo, Goiânia Shopping, a região onde todo mundo quer morar, né? Uma das melhores regiões para se morar aqui em Goiânia. Nesse momento é o que está mais tendo visibilidade, né? Mais obras, que a gente já vê a implantação, né? O tanto que o lote é grande, a gente já consegue ter uma visualização do lazer, o que esse prédio vai oferecer aí para os moradores. São dois acessos, né? Um pela T30, esse aqui à direita é a T30. Na outra fachada é a T33. Isso. Fábio, quando eu falei do resort, esse empreendimento aí, ele conta com mais de 29 itens no seu lazer. Então a gente tem alguns empreendimentos que a gente fala que tem área de lazer completa, tem aquele empreendimento que a gente fala que é condomínio clube, mas o tanto de item que esse empreendimento entrega, eu fiz o sinônimo, gosto de brincar, que é realmente um resort. São quase 3 mil metros quadrados de lazer que esse prédio tem, um terreno vazado, são dois acessos, né? E ele fica com acesso para T30 e o outro acesso para T33. É um empreendimento de 2 torres, foi entregue ali por volta de 2015, Consciente Construtora que fez lá. É isso aí, a Consciente e a Bambuí. Foi entregue aí em abril de 2015, é um prédio aí que vai estar fazendo seus 7 anos, né? Início do ano que vem. E ele tem duas tipologias, né? Na época foi um sucesso, porque foi uma tipologia que estava tendo muita procura, né? São 3 quartos, 72 metros, sendo uma suíte, e 3 suítes plenas, 94 metros. Muitas das unidades têm 2 vagas, né? Tem uma varanda boa, então assim, é uma tipologia que atende bem, já um conceito de integração de cozinha com varanda. Legal, falando aqui um pouquinho sobre a área de lazer, a gente está vendo as duas torres formam um condomínio único, apesar de terem entradas em separado. Todos os moradores podem utilizar da mesma área. Bacana. E aqui, o que a gente está vendo aqui de cima? A gente está vendo uma quadra, parece tamanho oficial ali de uma society, quadra poliesportiva, né? A gente tem ali esportiva. uma quadra de peteca também, ao lado a gente tem uma quadrinha de basquete, depois a gente tem Ou seja, são três. Apesar de ser poliesportivo, você tem 3 equipamentos de quadra diferentes. Exatamente. Tem aquele campo gramado ali à direita também que pode ser utilizado. Você vê que as crianças utilizam bem para jogar bola. A gente vê, no dia que a gente foi lá, a gente já fez algumas visitas. Essa parte gramada aí, a criançada usa muito e corre, faz golzinho pequeno para jogar. Esse terreno a mais que está aqui na lateral da quadra faz parte do empreendimento. Isso, exatamente. Essa área gramada toda é uma área do empreendimento. Não é um outro lote que está aí. Não, isso tudo é o mezanino. Isso tudo é o mezanino. Isso aqui a gente está vendo 3 pavimentos do solo ali. Legal. Então é realmente para ter uma espécie de um pequeno parque dentro de uma área verde grande dentro do próprio empreendimento. Exatamente. Né? Aí a gente está vendo ali um half pipe também? Tem um half pipe. A gente tem ali, tem redário, cara, tem piscina adulto e infantil aquecida com deck seco. Daqui de cima a gente vê também um xadrez gigante ali. Vê um xadrez gigante. Uma praça. Praça das Fontes, se eu não me engano, ali do lado. Então, assim, 2 churrasqueiras, uma aqui à esquerda, outra perto da pracinha lá. Sem contar que ele tem 8 espaços de gourmet no terraço. E você pode escolher, Fábio, se você quer fazer. A gente tem a opção de gourmet japonês,
Se você tem isso. Se você quer ver um filme, a gente tem um cine gourmet no terraço. Legal. Poker gourmet? Poker gourmet, se você quiser jogar um poker, um baralho. Gourmet. Ou seja, cada área tem uma temática. Né? São 4, né? E o outro é o gourmet normal mesmo, do churrascão. E, assim, tem uma infraestrutura muito boa para quem gosta de receber as pessoas, né? Você tem 4 tipos de gourmet para chamar seus amigos para estar aproveitando. E aqui na frente do condomínio, aqui na T9, a gente está vendo ali onde fica o estúdio da Record, né? Isso, é a Record. A principal referência aí seria essa, né? É um prédio de 32 pavimentos, são um prédio alto, 4 né? por andar. Né? A gente vai conseguir visualizar um pouco esse gourmet que o Wagner estava falando. São essas sacadas superiores aí. Cada uma fica para cada ponta ali do prédio. Do nessa altura já. Isso, então, uma vista bonita demais da cidade. A gente já tem então grupos geradores para segurar os elevadores também, né? Sim. Saídas, elevador de serviço que serve como elevador de fuga também, né? Uhum. Isso é uma característica que a própria legislação exige aí há cerca de uns 10 anos para edifícios com mais de 30 andares. E ficou interessante essa disposição do lazer aí. A gente pode observar que toda a parte de brinquedos, voltado para criança, ficou perto da piscina infantil, e a piscina adulto ficou aqui mais à direita. Olha separada piscina. Ali. Piscina com borda infinita também. É um resort. É um resort. Isso aí você tem um resort, só apertar o elevador, descer no térreo, e você tem mais de 29 itens de lazer para estar aproveitando. E essas ruas laterais aqui, elas já têm vantagem de a gente ver que elas já estão em sentido único, né? Que foi uma coisa que demorou um pouquinho para acontecer em algumas regiões. A gente viu o Bueno passando por isso, depois aqui onde nós estamos no Jardim Goiás. Hoje em dia, sei lá, 70% da cidade já está assim, né? Virado mão única. Então, você tem um acesso facilitado da parte da avenida da T9, mas você ainda consegue ter vagas para estacionar. De repente alguém que vem te visitar, ou um prestador de serviço, não é aquele lugar que ele não consegue parar perto do prédio, né? Então ele consegue parar perto do prédio porque as duas ruas, uma vai fazer no sentido descendo, outra vai fazer no sentido subindo. Uhum. Então, tanto é fácil para você conseguir passar na rua para poder entrar de carro no prédio, quanto você ainda tem essa disponibilidade de estacionamento público ao lado da torre para uma visita rápida ou para realmente um prestador de serviço. Sim, né? A rua T33 lá, ela é bem mais tranquila para estacionar. É um dos pontos, com certeza, que está tendo esse grande adensamento aí no Bueno, né? No Baixo Bueno. Essas vias mais tranquilas, né? Bem estruturadas. Acho que a própria prefeitura hoje ela deve exigir, né, que para poder fazer a incorporação assim com mais adensamento, que o acesso seja sempre feito pela via menor do lado. Exatamente. As duas portarias são muito imponentes, viu, Fábio? Você vai passar... A gente vai passar pela portaria, essa você vai dar uma olhada. Essa é da T33. É a Torre Conquista de cá, e essa é da T30, é a Torre Vitória. Perfeito. Esse realmente foi um condomínio que foi muito sucesso na época do lançamento. Sim, foi sucesso de venda, 100% de venda. E a gente sempre tem muita demanda por esse empreendimento que é o Leque Bueno. Já tem um paisagismo bem consolidado, né? A gente está vendo ali uma cortina de vidro banhada com água, fazendo uma cascata, bem legal também, né? Muito impressionante. Pensa o convidado chegando no seu apartamento por esse caminho, tanto que ele vai se sentir bem. Acessibilidade ali pela isso aqui, esquerda. principalmente a gente que mora num lugar muito seco, né, já é bacana que já dá uma umidade no ar, já fica legal ali já desde a entrada, né. O pessoal da Consciente tem uma série de questões que eles, não é só no nome da incorporadora, eles têm muitos elementos que eles colocam sempre dentro dos prédios deles para trazer essa questão de consciência ambiental, sustentabilidade. Então, assim, com certeza toda aquela parte de águas tem reaproveitamento, ciclo contínuo. É sempre bastante interessante estar acompanhando os projetos deles. As duchas, as luzes são com liga e desliga automaticamente. As duchas também com aquele sistema de... A gente está vendo agora aqui piscina a área infantil, de lazer, a área de piscinas. Piscina infantil integra bem ali com a pista de skate, né? Com esse xadrez humano. Então a criançada fica toda para esse lado aqui. E lembrando, o edifício já está com 7 anos, né? Então ele ainda não está naquela idade que começa a dar manutenção. Entretanto, a gente também já tem um condomínio muito bem incorporado, né? Ou seja, o que tinha que comprar aí
Desde talher, freezer, não sei o que de repente que a incorporadora tinha que adaptar, às vezes já fez, né? não entregou. Ou existe um movimento normal de um prédio depois da entrega. Eu participei de 2, que eu fui morador, fui síndico, inclusive. E não tem jeito. A gente pega o prédio, recebe muita coisa da incorporadora, mas ainda tem que fazer enxoval. Tem uma câmera aqui, outra acolá. Vai adaptando. Um negócio da portaria que precisa ajustar e tudo isso aparelhar já foi, mais a né? academia, né? Aparelhar mais a academia, botar um ar-condicionado aqui, outra acolá. Então isso aí tudo já passou. A gente está falando agora de um dos melhores momentos, né, do condomínio. Também. E não existe projeto perfeito, né? Na prática é diferente, nos moradores utilizando. Mas a gente está vendo, visualizar. eu tô achando bem legal que o Rafa, por exemplo, a gente não está vendo muito dano, né, no equipamento do prédio, o que é um bom sinal, né? Você fala, porque tem coisa que funciona bem no projeto, né? Você vê lá o 3D e aquela coisa maravilhosa. E na hora que você muda no dia a dia, você vê os detalhes, né? Sim. E aqui a gente está conseguindo ver, até legal quando a gente roda assim, para mostrar o real, né? E aí o real, muitas vezes, não é o que você vê, e sim o que você não vê, o que é o elemento mais interessante. A gente não vê grandes rachaduras, a gente não vê grandes danos, ou elementos que estão... assim, você entra no condomínio e, poxa, ele tem um equipamento tão grande, mas ele não está com nenhum pedaço dele fechado, né? Então, aqui não pode entrar porque a gente está fazendo uma manutenção, ou porque teve algum problema, quebrou alguma coisa. Então, isso daí mostra que realmente está funcionando bem todo o equipamento do prédio. Vimos agora a área de churrasqueira. Outra coisa interessante, Fábio, nas laterais do prédio, você vê que tem espaçamento entre as torres, entre os outros prédios, dá uma sensação de espaço muito grande, né, aí nesse lazer. Esse é um elemento importante que você citou. Porque o que acontece? A gente sabe que quando a gente está falando de... São quantos por andar aí? 4 por andar. São 4 por andar. Primeiro, quando a gente está falando de condomínio clube, a primeira coisa que vem à mente das pessoas é, cara, para ter muita coisa lá embaixo, é porque eles desceram o sarrafo lá em cima. Normalmente é assim, né? Então, a gente já viu muito prédio que fala, é condomínio clube. Tá, 8 por andar. Sim. Talvez até mais. E aí, outra coisa que acontece também tá bom, a gente tem um pouco de terreno, vamos colocar o máximo possível de equipamento de lazer, porque isso fica bonito na hora que a gente está fazendo a venda lá no lançamento. Então, lá no lançamento a gente faz aqueles 3Dzão, monta aquele livro, e às vezes a pessoa que vai mudar, ela não tem muita ideia de onde vai ficar cada uma daquelas coisas. Porque assim, quando a gente está aqui, que o prédio está pronto, e a gente está filmando, é fácil de entender. Agora, quando você está vendo lá aquele book, né, que é o 3D e tal, você vê assim, 22, aí vem com uns numerozinhos, aí vem lá 22 coisas para poder fazer. E você fica, que legal, né, como o prédio é completo. Aí quando você muda o que fica pronto, que você já começa a ter uma ideia real, você vê que assim, é um pedaço bem pequenininho com uma coisa em cima da outra. Sim. Então, isso também é uma questão que a gente já viu em vários projetos. Aqui a gente está falando de 2 torres com 4 por andar, mas em 2 torres. E aí começa aquele negócio, perfeito, eu tenho muito equipamento lá embaixo, mas eu vou ter aquela multidão de um em cima do outro. E não é o que acontece. 4 por andar, para o padrão de hoje em dia, não é um volume grande. E também teve esse lance que você falou. Eles têm muito terreno para fazer distanciamento. Então, esse é o mesmo conceito que a gente tem porque aqui ele está aplicando urbanismo também, né? A gente tem o mesmo conceito urbanístico que tem em Brasília. Porque Brasília, a gente acha assim, lá é tudo tombado. Cara, até os espaços vazios. Então, que é um elemento próprio da cidade. Cara, você tem espaço. E isso que você está falando é verdade. Então você vê, eles pegaram aquela área de gramado grande e eles não encheram de um monte de coisa lá. Não, é para ter espaço, é para correr em cima da grama mesmo. A gente colocou uma praça e pôs espaço. Metros de afastamento de uma torre na outra. E isso de fato é uma coisa bem legal, porque a gente está saindo lá aqui nós estamos a mais ou menos 2 minutos ali do Parque Vaca Brava de carro. Sim. A pé deve dar aí menos de 10 minutos, tá? Então dá para ir andando pro Parque Vaca Brava? Tranquilo. Dá para ir andando tranquilo. Eu já estive numa mudança que eu fiz de um apartamento pro outro, eu estive morando aí perto, num flat, e era uma coisa que eu fazia até para ver aquela história de preocupação de segurança, de tudo mais. Cara, essa área é uma das áreas mais bem policiadas da cidade. Você consegue se locomover fácil. Eles fizeram uma avenida que vai para lá, foi recapeada recentemente, então tá com muita essa região facilidade. toda foi a região foi toda recapeada, né? Então
Tá tudo bonitinho, novinho, dá para poder fazer esse lance de ir a pé, ou mesmo vai de carro, eu tô indo, é muito encostado. Tá bom, Fábio, o que isso tem a ver aqui com o prédio? Tem tudo a ver. Porque você está comprando não a presença em volta do Vaca Brava, mas a orla próxima. Não só esse empreendimento, como alguns outros que vieram depois, eles não vendem mais o preço de Vaca Brava, porque o Vaca Brava explodiu os valores do que está. Só que tudo que está sendo lançado, ou mesmo ali no primeiro quarteirão do Vaca Brava, tá com preço de parque, porque é um parque que tem muita demanda e já não tem mais áreas. Então tá com preço de parque, mas com todo mundo meio que se empilhando um em cima do outro. Aqui a gente não tem o preço de parque, mas tem a comodidade de poder usar o parque o tempo inteiro que quiser. De cima das torres, a gente tem visão de área verde, porque do lado aqui é o Clube Oasis. Então o que você vai ver em cima é todo aquele verde que é a continuação do Vaca Brava. O córrego Vaca Brava ele desce, ele vai ter ali 2 quadras ali que você tem uma areazinha que você vê com área verde fazendo as margens do córrego até chegar aí no Clube Oasis, onde a gente também tem uma área grande de preservação verde. Então tudo isso montam elementos onde quem vem para cá está tendo todo o equipamento de estar do lado do Goiânia Shopping, de estar do lado do Vaca Brava, de poder usufruir tudo que essa região tem, cara. De ter os melhores colégios, né? De Goiânia 200 metros, no raio de 200 metros a gente está falando nesse mesmo quarteirão, a gente está falando de Olimpo, a gente está falando de no mesmo quarteirão tem Símbios, a gente está falando de WR, a gente está falando Colégio Internacional, a gente está falando do bilíngue, do Internacional, a gente está falando, cara, a gente está falando de do Interamérica, desculpa. Interamérica na T30 ali, Interamérica né? ali pertinho também. Candário Goiás. Agora, a gente está falando de restaurantes, cara, eu fui numa pizzaria esses dias que é aí do ladinho também, que é uma das melhores da cidade. Então, assim, tem muita coisa aí. A gente já comentou que essa região é uma região, por exemplo, muito bem atendida. Vamos dizer que a pessoa... Fábio, eu sou um profissional liberal, eu sou um médico, eu sou um advogado, um contador. Cara, o que tem de prédio comercial que está a poucos minutos, que dá para deixar o carro em casa e ir a pé para o teu escritório. Paralelo à T30, tem a T2, tem o Focus ali, né? Exato, na T2 com a T9. Isso, o Focus dá para ir facilmente. Muito bom lá. A pé, inclusive é um prédio fantástico. Mas a gente tem muitas opções que você fala ali, até 5, 6 minutos de carro também, a gente tem muita coisa. Então você vai ter toda a questão da localização de você falar, eu não estou pagando o frente parque, mas eu estou usufruindo do parque do mesmo jeito, sem aquela agitação. No ano novo vai ter o evento. Cara, o evento está lá no parque, eu estou aqui quietinho, mas eu tenho o verdinho, não estou pagando por isso e não estou espremido entre todos aqueles prédios torres, que estão dentro às vezes nem da pega, orla. por exemplo, ter uma área dessa aí, se fosse tudo prédio em volta, às vezes nem sol ia pegar na piscina, por exemplo, né? Questão da privacidade. Privacidade. O lance do sol da piscina é um elemento super importante, porque, por exemplo, eu adoro o marista. E, cara, o marista, hoje em dia, ele subiu a régua que foi para o espaço. A gente não tem esse tipo de tipologia lá, porque não comporta dentro do terreno. Como o terreno é muito caro, o terreno é muito pequeno, então só comporta coisa grande, só comporta apartamento de 140, 150, 180, 200 E as soluções de lazer eles colocam pro rooftop, né? Agora tem, apertado. Mas é térreo, mas é assim, é um lote só e com a piscina que é assim, tipo, só, fora a torre tem a piscina. Mas aí, bicho, o que pega de sombra, o que fica só aquele fileitinho ali, são pouquíssimos os projetos que você fala, eu tenho um terreno a mais que tá a piscina, mas você conta nos dedos ali no Marista. A solução interessante que eu falei que é o rooftop, que é a piscina que pega sol, mas você perde porque o terreno você não aproveita ele. Né? Eu vejo esse tipo de lazer assim, até com um lazer um pouco diferente, pro cara às vezes relaxar e tudo, mas pra curtir aquele domingão de sol, pra criançada pular e correr. O rooftop, por exemplo, não serve pra isso. Não serve pra criança. Não serve pra criança o rooftop. O rooftop, por exemplo, primeiro, quando é aberto, venta pra chuchu lá em cima, entendeu? Então, assim, prédio pra família, é isso aqui. É isso aí. É isso aqui. Exatamente. E sem contar também da localização estratégica, a gente tá entre o Oeste, entre o Marista e o setor Bueno, e tá no setor Bueno, né? Então, rapidinho a gente tá no Bougainville, rapidinho a gente chega no Lago das Rosas. Isso aí a gente tem várias vias que você vai para qualquer lugar de Goiânia, né? Sim, é bem estratégico mesmo o local. Que legal. Estamos vendo mais um pouquinho aqui. Essa Praça das Fontes, né? Praça das Fontes, academia toda academia equipada completinha. Também. Academia boa, né? Tem muito... Dá para puxar um treininho aí de boa. A academia também, já como eu disse, já naquele ponto de maturidade, né? Então, o pezinho, o halter, o não sei o quê, tudo que precisa tá aí.
Brinquedoteca. Brinquedoteca, você sabe se essa brinquedoteca foi reformada? Não, ela é original. Cara, E aqui à esquerda... Tá muito bem o equipamento, hein? Porque Que olha só, você vê assim, ainda não As tá... crianças aí não tá brincando muito nessa Aqui à brinquedoteca, esquerda não. tem um playground externo, viu? Ou se não, tem um síndico que é um leão, viu? Porque lá não tem um desenho na parede ainda? Não é nem os desenhos na parede, não tem um papel de parede arrancando ainda, nem nada, né? Então tá legal mesmo. Tá bem conservado. Que são os gourmets, né? A gente tava falando, são 4 áreas gourmets, com essa vista panorâmica. Você pode reservar essa área, né? Mediante um evento, se você quiser também só curtir um pôr do sol, final de tarde, tomar uma cervejinha aí. Olha, aqui é qual olha o gourmet? Cine Gourmet. Ele é o Cine Gourmet. E só corrigindo aqui, na verdade são 8 áreas gourmet. São 2 de cada. 4 em cada torre. Então em cada torre você tem um Cine Gourmet, um Poker Gourmet. Japonês gourmet. Japonês gourmet. E esse é o gourmet raiz. Gourmet original. Com forno de pizza e churrasqueira. Forno de pizza, né? Legal, tá muito bem montado o condomínio. O lazerzão aí é servido. Muito bom mesmo. Aqui a gente tem 2 elementos, né? Para quem já viu os vídeos aqui, sabe que eu não sou exatamente um apaixonado por esse estilo de escada, que é a escada marinheiro. Entretanto, você vê que essa escada marinheira, ela tá aí só para falar, tem escada. Por quê? Porque do lado você tem a prainha. Então, assim, você tá querendo entrar e tá robusto, formoso, beleza. Entra aí com a escadinha marinheiro. Mas tem a tua esposa que tá grávida, tem a mãe que tá já um pouco com mais idade, tá com dificuldade, sem problemas. Bota o pezinho ali na prainha e aí consegue entrar na piscina com facilidade. A grávida tem que sair da piscina, ela senta na prainha, joga a perna para cima, fica em pé e consegue sair. Então, existe a opção tradicional ali da escada marinheiro, mas você tem a opção também para conseguir dar acessibilidade para pessoas mais velhas, com criança também, isso aí é outra coisa. Pois né? Com criança, né? Você com seu filho, dá pra você nadar nessa piscina, por exemplo, deixa a criança ali na prainha. Ficou bacana aquele deckzinho ali na frente também, né? Perto da prainha, dá pra você ficar ali tomando sol, a criança aproveitando a piscina do lado. É verdade, ficou bem legal. Que a gente já está entrando no apartamento, Fábio. A tipologia que a gente vai apresentar é o de 94 metros, né? São 3 suítes. Esse daqui tem quantas vagas de garagem? 2 vagas de garagens individuais, né? Tem escaninho também. Perfeito. Então, assim, ele é aquela tipologia que muita gente procura, né? 3 suítes, 2 vagas, andar intermediário. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para a gente ver essa entrada aqui de novo do apartamento. Desculpa, quantos metros? 94 metros. 94 metros, então tem uma entrada só, né? Exatamente. Aqui à esquerda tem um lavabo, a gente vai ver logo mais. Então vamos já a gente fala do lavabo mais a fundo, mas já tendo aquela questão, a gente tem é como se fosse um corredorzinho ou a porta está abrindo no meio da sala? Tem um pequeno corredor. Esse recuo ali de 1 metro, mais ou menos. Esse 1 metrinho é aquele 1 metrinho básico que a gente precisa para caber a porta Pra esconder a porta do lavabo ali. Exatamente. Então ele esconde a porta e esconde o lavabo. A gente já comentou sobre isso também, que esse é um elemento que mesmo em projetos com uma metragem mediana, que é o caso de um projeto em torno de 90 metros, faz diferença. Por quê? Porque não vai ficar, se a gente montar a mesa de jantar que vai ser montada ou do lado oposto da sala ou lá na sacada, mais provavelmente, né? Você está distante da porta do lavabo. Então, numa situação de festa, em alguma coisa assim, ninguém fica constrangido, dá para ir lá utilizar o lavabo normalmente. Entramos aqui, a gente vê já à esquerda o balcão, né? A cozinha aberta, a opção de cozinha gourmet. Que uma tipologia dessa, uma metragem dessa pede uma integração, né? Olha, abaixo de 110 metros eu acho que é obrigatório você ter cozinha americana. Principalmente pela sala, né? Porque a diferença de um de 100 para 115 para 130 vai ser mais na sala, né? Os quartos você não perde muito. A gente tem empreendimentos que você vai ter... ou seja, alguns apartamentos que vão estar com a cozinha fechada. Por quê? Porque a pessoa gosta de cozinhar mesmo e fala, leva cheiro para casa e tem uma rotina muito, muito pesada de cozinha que justifique isso. Mas... Está sendo a tendência da maioria das pessoas, né? Não, abaixo de 110 metros a tendência é ficar aberto. Não, eu querendo dizer a tendência das pessoas cozinharem menos e aproveitarem mais final de semana. Exato, né? Exato. Então, mas assim, isso daí é para quem assim, tipo, cara, cozinha, mas é todo dia e tal. E aí, quando a gente pega a cozinha fechada nessa metragem, ela diminui liquidez. Então, assim, Fábio, eu posso deixar minha cozinha fechada? Pode.
Só que você já sabe que na hora que você vai vender, você tem menos liquidez do que um apartamento que está com a cozinha aberta. Então, assim, o que tem giro comercial é esse tipo de projeto aqui. Então, a gente já pode destacar também mais algumas coisas aqui, tipo roda-teto ali em gesso também, né? A gente já tem um apartamento... projeto de iluminação também. A gente já tem um apartamento completo rebaixado em gesso, ou quartos não? Quartos também, né? Quartos também. Completo. Então, esses são detalhes que a gente eventualmente não passa, a gente nem fala rebaixado em gesso de repente para apartamentos de mais de R$1 milhão, porque é meio assim, tipo, ok, vem assim, mas nessa metragem é um elemento super importante da gente prestar atenção, porque a pessoa que está tomando essa decisão, ela está vendo muitas opções na cidade e vai ver às vezes uma opção um pouco mais antiga, ou vai ver alguma que não está com rebaixo em gesso, aí você tem que botar isso na conta, né? Por quê? Porque, cara, rebaixado em gesso, o apartamento é outra conversa de ficar bonito. Por quê? Se ele não tiver rebaixado em gesso, ele tem aquela lâmpadazinha no meio da sala, aquela lâmpadazinha no meio do quarto. Você não consegue fazer uma iluminação indireta, fica um feio projeto de todo de iluminação. Jeito. Uma lâmpada no meio da sala ou no meio do quarto, a luz vai ficar feia de todas as formas que você fizer, porque você não consegue controlar a iluminação. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma coisa que é até interessante. Eu ficava meio com gastura quando eu morava lá. Mas nos Estados Unidos você sabe que não tem luz no teto, né? As casas não vêm com lâmpada no teto. A não ser assim, quando você rebaixa tudo em gesso e aí você faz um projeto luminotécnico. Mas gosta muito de abajur, sala, por exemplo. A da sala é assim, você liga o interruptor e aí ele acende as tomadas. Porque você tem um monte de abajur. Um monte de abajur. Então, assim, cara, mas não tem nenhuma, não tem uma única mesmo. Lâmpada no. Nos quartos tem muito aquelas arandelas na parede. Arandela e tal. Aí, assim, eu também achava demais. Por isso que assim, o pessoal também. fala que pega muito fogo lá, que esses abajur dá problema. Ah, não, assim, não. Acidente, né? Acidente doméstico, assim. Não, acho que é exagero, né? É tudo feito pra isso. Agora, o lance só é porque, assim, se você não tá com os abajur o suficiente e tal, você chega num negócio assim e a sensação de estar muito escuro. Então, eu acho que nem 8 nem 80. Eu prefiro, talvez até por uma questão de costume, né? Mas eu prefiro muito mais esse sistema aqui, ó, que a gente tem uma iluminação projeto distribuída que você cria ambientes, no né? teto, que você passa fácil o cabeamento, porque você pode mexer a qualquer momento na iluminação, porque a gente já está com o rebaixo todo em gesso. E, cara, e fica bonito, tão simples quanto isso. A gente está vendo aqui que as peças que estão instaladas são aquelas chamadas no frame, né? Que para quem não sabe o que é isso, é aquela com essa bordinha que ela fica discretinha desse jeito aí, e é o chuchu beleza. E o mais intuito do caro abajur tipo é a iluminação indireta, né? Então, assim, você fazendo um projeto desse, você cria vários ambientes também, né? Aí estamos falando novamente de uma planta de 90 metros quadrados, onde a gente tem que aprender que sempre vão ter que ser feitas escolhas. Então a gente já começa a ver para que esse danado veio ao mundo. E é bem fácil de ver, ele veio para ter uma sala e uma área de convivência mais confortável. Então a gente fez uma cozinha totalmente integrada, a gente vai conversar sobre a cozinha daqui a pouquinho, mas não tem muito milagre. A cozinha ela vai ter sido mais, não penalizada, mas ela vai ter um espaço menor, porque já se colocou as banquetas do lado da sala, então você não fica dentro da cozinha para comer, você fica na cozinha só para cozinhar. Dá para tirar essa porta facilmente, já tem a cortina de vidro. Esse é um elemento que eu ia falar. Esse tipo de porta, elas saem com muita facilidade. Então, alguns proprietários já deixam só aquele siliconezinho ali segurando, porque... Já deixa o piso, inclusive, nivelado. E deixa... eu não sei se esse daí tá nivelado, mas eu não consigo ver aqui esse na aí imagem. Não, acho que aparentemente não. Mas é simples de fazer. Se você não quiser fazer o nivelamento do piso ou alguma coisa, quando é só a porta assim, isso não é um problema. Porque você pode substituir esse lugar aí só para uma cerâmica, e esse é um piso fácil de pegar e achar. Ou você pode colocar uma pedra fazendo uma troca de pedra de mármore, de piso. Legal, um granitinho ali e tal, que faz super bem essa transição. O que eu estou dizendo não é uma obra. Você não tem que pegar e vir com o pedreiro. É um negócio de 2 horas que chega um camarada de manhã, resolve, e aí tu manda as portas lá para fazenda, no sítio, alguma coisa, não vai nem sujar, coloca uma pedrinha no lugar e já está rolando. Se você quiser uma integração total mesmo, né? Então isso é possível de fazer. Não, eu não quero essa integração total. Perfeito, eu já tenho com as portas tudo resolvido para você também. Mas olha a vista que a gente tem daqui, né? Inclusive definitiva. E é do espaço, né? Então a gente tem um afastamento legal. Você sabe a posição do sol? Ele é poente. Ele, na verdade, pega aqui à esquerda, né? Tampa um pouco pela área de serviço ser fechada.
pessoal se põe ali. Vai pegar de lado. Nesse ângulo aqui né? que a gente está vendo, exatamente. Então, perfeito. A gente tem também, se você olhar ali em cima da janela, a gente tem um espacinho ainda de parede, que é exatamente aquele local onde você vai colocar a cortina roll-on, esse tipo de coisa, para poder proteger então a sala num final de tarde, quando der o ângulo grande mesmo, para poder ter mais insolação. Né? É um imóvel que tem ponto de ar-condicionado na sala e nas suítes também. E apesar dele ser poente, por que esse ponto é estratégico? Porque ele é fundo para a Avenida T9, então ele é bem silencioso. A T9 já é uma avenida de alto fluxo, então esse ponto aí é bom por isso. Então ele tá ali para T52, onde tá a gente tem um colégio ali, não vai construir nada, é só o colégio, então ele tem uma vista definitiva também. A gente tem que fazer algumas escolhas, né? E a escolha que o projeto fez é interessante, porque normalmente você tem para o lado esquerdo a área de serviço, que ela, nesse tipo de planta, que são 4 por andar, quando ela fica para a esquerda, ela fica prejudicada porque ela não tem ventilação. Exatamente. Né? Então, para poder fazer com que ela tivesse ventilação natural e ainda assim a gente tivesse uma boa integração com essa varanda, fez-se ali um caminho. Então, dá para passar pelo meio da área de serviço, se você tiver, dependendo do que você está fazendo. Dependendo, por exemplo, um dia de festa. Então, você vai livrar a área de serviço e vai colocar ali, gelo, né, sabe? Não sei o que, coisa de carvão ou de chope, ou ali pelo lado da área de serviço, para ficar a sujeira para lá. E no dia a dia normal, fica fechadinho, ninguém tá vendo roupa de baixo. Porque o que acontece? Quando a área de serviço fica do lado esquerdo, ela normalmente assim, é uma cozinha americana com a área de serviço americana. Mal cabe uma máquina. Não, é a área de serviço americana, porque ela é aberta, né? Você só bota uma pedrinha pequena. E qual que é o lance de colocar só a pedrinha pequena, que às vezes tem alguns projetos que a mim me incomoda um pouco? Que é, cara, você entra na casa do cara e você vê roupa de baixo pendurada. Aí fica aquele negócio assim, pô, não quero ver que ninguém fique vendo minhas cuecas aqui não, quando entra dentro de casa. Então aqui não, você tá ali com a área de serviço. Colocou um fumê no vidro ali e disfarçou bem mesmo. Os varais, né, tá tudo fechadinho, fechou, tá tudo com acabamento, beleza. No dia de festa, tu não vai deixar a cueca pendurada. Aí todo mundo vai lá, recolhe tudo que tem que recolher, pode abrir essa porta para poder estar utilizando isso daí. Lembra? A gente tá falando de 90 metros quadrados e a gente quer que aparente ser 120. Então a gente tem que usar esses truques para poder pegar e fazer isso. E eu acho que esse projeto está resolvendo isso muito bem. Se a pessoa optar também por tirar essa porta, dá para ela tirar essa parede da esquerda aqui. Se eu não me engano, não deve ter coluna aí. Ela consegue integrar tudo, todo esse ambiente também. Integrar a cozinha com área de serviço, você fala? Toda essa área, né? Faz uma área de serviço mais camuflada, que a gente tá vendo tendência desses projetos, né? Aquelas áreas, máquina escondida, dentro de armário. Esses projetos... Tá usando muito isso aí. Eu já vi muito. Eu tenho minhas dúvidas sobre a praticidade disso, sabia? Porque, olha só, a gente tá falando de um apartamento que não é necessariamente um apartamento só para um casal. É diferente do que pegar uma metragem. Uma coisa é usar um projeto que eu tô falando de um flat, que você tem 35 metros. Outra coisa é eu estar falando de um apartamento que é pro começo da vida ali, que tem 50 metros, 55 metros. Outra coisa é um apartamento de 90. Um apartamento de 90 metros, você pode ter 2 filhos tranquilamente aí dentro e ter um bom conforto de espaço. Aí vem, cara, se tiver filho, adolescente, mexendo e tal, aquele negócio de ficar, esconde máquina de lavar, abre máquina de lavar, não sei o quê. Realmente é bonito pra se ver, né? No projeto fica legal. Eu acho que é bonito de se ver, mas eu acho que no dia a dia aqueles armários devem ficar tudo lascado, de tanto ficar abrindo e fechando e assim... água e sabão. E outra, aí você vai pegar E você pega, passa um pano, né? Passa uma vassoura e guarda e vai sujando o armário, dentro do armário, né? Vai guardando ali as coisas. Não é nem o lance só de sujar, é o lance mesmo do incômodo, de você falar assim, cara, eu fiquei sem um espaço mínimo pra eu poder vir pra botar uma roupa pra lavar, eu tenho que botar a roupa em algum canto, aí fica tudo, sabe, tá no meio da sala. Eu acho que no dia a dia o uso disso fica mais tempo as coisas bagunçadas do que as coisas exatamente organizadas. Então, assim, um mínimo de parede eu acho que precisa. De novo, eu concordo plenamente com a suíte americana por conta da metragem. Eu acho que, comercialmente falando, é tipo obrigatório você colocar uma cozinha americana para apartamentos de baixo de 110 metros quadrados. Entretanto, a areazinha de serviço ali, eu não abriria desse jeito, não. E a gente tá com uma parte de bancada legal, ó. Estamos aqui, ele já tem um buraco do cooktop. Olha o tamanho, de novo, a gente está falando que escolhas têm que ser feitas. Então, a cozinha, como ela está integrada, a área de espaços não é dela mais, né? A gente deixou espaço de convivência para dentro da sala. Mas a gente veio aqui, aí, vamos lá. Quem está assistindo a gente sabe que está fazendo uma escolha para morar.
Não é para sonhar, não é para passar um final de semana lá em Caldas, é para poder morar nisso aqui todo dia. Cara, eu não quero ver cuba pequenininha, daquelas de 10 centímetros. Eu quero ver uma cuba grande, assim. Eu vou lavar uma louça, aquela área de rebaixo que tem ali da pedra, eu quero isso, bicho. Eu quero pegar e ter espaço para colocar um bom do escorredor, para poder fazer alguma coisa, para fazer um preparo de uma comida que eu tenho espaço para fazer isso ali naquela área de rebaixo que dá para lavar depois. Isso é interessante com o horário de café da manhã, por exemplo, todo mundo acorda junto. Isso. Você vai fazer um café, vai fazer alguma coisa, só, tá todo mundo nesse ambiente eu tenho essa área de rebaixo. Então aqui eu consigo fazer preparo. Consigo fazer corte, consigo fazer preparo, consigo botar a louça para secar uma depois. Pessoa lavando a louça, tem outro utilizando e ali um liquidificador ali, do lado. E do lado aquela área mais alta que está embaixo do micro-ondas, cara, ali eu vou ter a máquina do Nespresso, ali eu vou ter aqueles potinhos para botar os biscoitos. Eu tenho coisas que eu posso deixar aí. E que em metragens menores você fica agoniado com isso. Você fala, cara, não posso deixar nada, hora nenhuma, entendeu? O tempo todo eu tenho que estar tirando. E aqui não, você consegue se virar bem, tá ali bem servido. Temos armários ok, ou seja, dá para guardar as panelas embaixo, dá para guardar toda a parte de vidros, copos e tudo mais em cima. Tem o lugar ali Já tem um recorte pro cooktop aqui à esquerda. A gente já tem o cooktop, a área de micro-ondas. E perfeito, também achei que ficou elegante a solução de colocar pedra com e que não ficou vazado embaixo, que também é uma outra coisa também ok para a escolha da arquitetura. Porque tem alguns lugares que a gente vê isso vazado embaixo, o que para mim é super legal visualmente, porque a pessoa consegue botar as pernas e tal, mas tem um contraponto. Que aí a cozinha ela fica totalmente dentro da sala. Então qualquer coisinha ali fica com aquela impressão de mais sujo, de tal. Desse jeito aqui você consegue manter os dois elementos. Cara, em cima tá arrumadinho, daqui embaixo vai estar bagunçado, mas pô, eu não preciso também estar com aquela loucura com o piso e com tudo isso. Que eu gosto dela fechada pela divisão mesmo. Acho que pelo menos divide melhor os espaços. Pelo menos um mínimo de uma divisão. Eu também acho que o mínimo de divisão ficou legal. De novo aqui, ó, se a gente tiver... Então alguém veio me visitar, o cara não vai ficar entrando para esse lado daí. Mas se tiver sentado na bancada, não tá dando vista direto para dentro da área de serviço. Então, se tiver roupa pendurada, eu não vou ficar... Tipo, chegou a visita, tua irmã passou rapidinho lá na tua casa, tem que sair correndo para poder recolher a roupa, porque senão vai ficar feio. Não, tá beleza, tá tranquilo aí. É um imóvel... Área de geladeira também tivemos ali. Parte da área de serviço, aproveitando ao máximo qualquer espaço. Então a gente vê já uma prateleirinha aqui, que faz todo sentido também para poder fazer isso, espaço para poder colocar a máquina de lavar. A gente deve ter aqui, olha, esses dias eu coloquei até na minha casa, acho interessante isso, porque eu estou em casa dessas de condomínio e agora eu tenho muito espaço para varal. E a gente tem aquele varal aberto, né, que fica na área externa. Um recuo lateral da casa. No recuo lateral da casa. Agora começou a chover, né? E aí começou a chover, brother, não dá pra botar coisa lá fora. Então eu mandei instalar os varais, que são os mesmos varais de apartamento, que é aqueles de corrediçazinha pra poder pegar e subir. E aí eu mandei colocar um bicho de uns 2 metros assim. E aí se você tem como tem nesse modelo aqui, cara, você bota aí com umas 6, 7 varas, você consegue colocar uma parte que você consegue passar, mas na hora que você fala assim, cara, hoje, essa semana deu muita roupa. Abre a janelinha ali em cima, completa de roupa mesmo, que você vai passar por baixo delas aí na hora aquele que de teto, tiver. né? Aquele que vai até o teto, não. exatamente. Que vai até o teto, você passa meio baixado assim, mas passa. Mas você consegue secar. É prático mesmo. E aí aquele elemento, porque eu já vi, de novo, a gente estava falando de apartamentos, que a gente vai em apartamento decorado e o cara vira e fala assim, não, olha, mas serve. Aí você abre e tem 2 varinhas. Aí eu falo assim, cara, tu acha que eu tenho 2 panos de prato para secar só em casa, né? Sem ventilação, né? Sem ventilação e tal. Não, é uma família que vai morar aqui, há 4 pessoas. Cabe cama queen nesse negócio? Cabe. Então tá, eu vou secar esse treco aonde? Todo dia que um lençol que eu tiver que lavar, eu vou ter que levar na lavanderia. Secar em cima da mesa de jantar, né? Eu vou ter que levar pra lavanderia. Todo e tal. Porque beleza, edredom eu levo pra lavanderia. Agora, o lençol da cama, essas coisas, cara, eu quero secar aí. Então, você tem 2 metrinhos aí, bota aqueles bichinhos de barra, vai dar certo. Aqui tem um espaço bom de sacada também, a gente consegue colocar umas cadeiras aí, né? Já estamos vendo com redinha também. Esse guarda-corpo em vidro também dá uma sensação, né, de mais espaço. Mais espaço, a iluminação também natural favorece. Eu vi aqui, eu fiquei com uma dúvida, que tal... tem um ponto hidráulico aqui na parede da esquerda, né?
É o ponto de gás, se não me engano. Provavelmente porque o projeto deve acobertar, então, se você quiser fazer a bancada gourmet. Então, coloca uma pedra desse lado daí, você tem... É um ponto de água isso aí. Isso, é ponto hidráulico, é um ponto hidráulico. Então, você vai pegar e vai conseguir colocar... E tem 2 tomadas, uma mais posicionada ali na altura que seria a bancada e outra embaixo. Exatamente. Dá pra colocar uma adega, né? Fazer um armário, ou botar um frigobarzinho ali, frigobar. uma cervejeira daquelas baixas embaixo. Cria outro ambiente. Né? Aí dá pra passar ali uma bancadinha, coloca embaixo uma cervejeira, em cima a maquininha do Nespresso e beleza, todo mundo tá feliz aí. Se tem ponto de hidráulica, deve ter retorno de esgoto também aí tampado. Então é para colocar uma pequena pia aí, se você quiser essa opção. Então também, mais uma vez, a gente tá falando de um equipamento que priorizou pelo espaço, não colocou isso, mas que você tem uma facilidade de falar assim, não tenho que fazer obra, mas se eu quiser colocar... Fazer uma adaptação. Né? Eu peço 2 pedrinhas, eu tirei não sei o que e tal, com um dia de serviço tu tá com um rápido negócio e rodando. Não vai gastar muito para fazer isso. Se fizer a integração dos ambientes, dá um aproveitamento bom de espaço aí, com essa varanda, com a sala. Fica bom mesmo. Eu acho que eu faria essa integração aí. Faria também. Não, talvez eu também fizesse. Talvez eu faria também, porque eu acho que talvez caiba mesa mais legal lá fora. Isso. O lavabo aí, né? Já com espelho, bancada, cuba, completinho. O lavabo também tá bem comercial, tá bem lisinho ali. Talvez quem quer mudar e quer brincar um pouquinho, vai passar um papel de parede, alguma coisa assim, né, de decoração que pega e resolve isso. Eu talvez abriria essa porque ela tem uma sacada bem quadradinha, retangular assim, né, mas com um ângulozinho bem 90 graus nas pontas, o que é legal para a distribuição do espaço. Então, eventualmente, se você colocar uma mesa bem comprida ali para poder... Porque, cara, eu tinha um apartamento também que era nesse esquema. Ele tinha uma metragem um pouco diferente, mas a ideia era essa. Todo mundo vai pra sacada. Todo mundo. 100% das pessoas vão pra sacada. Então você só coloca a televisão e coisa na sala e o resto é tudo... Quando chega alguém, naturalmente a pessoa vai pra sacada. Acaba que é a mesa que mais utiliza, né? A mesa que mais utiliza. Então, se você remover essa porta, você consegue ter mais afastamento, mesmo que a cadeira não vá, porque tem uma mudança de nível, mas a pessoa se sente livre nas costas para poder pegar e fazer isso. Além disso, esse tipo de trilho também é aquele trilho do Trupica, né? Você tem ali e dá uma trupicadinha para poder passar nele. Então, é uma opção que eu também acho que pode ficar bem legal. Se não for fazer isso, aí tem que colocar uma cortina, alguma coisa que você separe mais o ambiente, assim, para a pessoa que vem já perceber isso. E dá uma sensação muito bacana. Goiânia, com uma cidade que é mais quente, se você abre isso aí, você pode receber um pessoal tranquilamente, né? Fica bem fresco o ambiente. Dá uma ventilação boa, né? Mas a gente tem tubulação de ar-condicionado para sala? Sim, tem. Não, para sala não. Tem infraestrutura para os 3 quartos. Tem ponto de ar-condicionado na sala. Não, para sala não tem. Tem para os 3. Peraí, calma, essa parte eu acho que tem, velho. Tem não, certeza absoluta. As 3 suítes. Na sala não? Tem nem como passar? Não, e a pessoa tem que fazer adaptação, né? Então vamos voltar nisso para não ficar falando isso. Mas o original dele não tem, não. Então vou falar vamos lá para os quartos. Pra até observar nas paredes, não tem aí, editor, corta aí essa parte. 3, 2, 1, vamos lá. Então, vamos lá, vamos ver os quartos agora. São 3 suítes plenas, né? Sendo uma master, que a esquerda tem a primeira. Já com esse conceito aí também de uma iluminação diferente, né? Uma janela maior que o convencional. A janela está mais longa, né? Exatamente para poder dar essa ideia de espaço e mais luminosidade no quarto. Já com venezianas também. Venezianas de alumínio. As suítes têm infraestrutura para ar-condicionado, a laje técnica fica na outra suíte, à direita ali. Perfeito. Estamos vendo agora o detalhe do banheiro, da revestimento até o teto. Banheiro tamanho bom, né? Tamanho legal, já com box, espelho. Tá montadinho. Vamos lá ver o segundo quarto, a segunda suíte. A laje técnica fica acesso por essa janela aí. Aí os meninos brigam, né? Porque uma tem a janela maior, outra tem uma posição diferente, aí tirando para quem vai para cada quarto. Tem aquela sacadinha de laje técnica aí, bem nesse ponto aí. Não sei se dá para fazer aquela adaptação de colocar uma porta mesmo. Mas tem esse espaço aí para colocar as máquinas do ar-condicionado. Perfeito. Vimos aqui também o detalhe do banheiro bem semelhante também. Revestimento também até o teto. Espelho, box, tudo bem conservadinho, né? Essas portas de vidro também, elas ganham no espaço pro quarto e pro banheiro.
Esse apartamento ele está muito bem conservado, porque ele foi pouco utilizado. A proprietária comprou com o intuito de investimento e decidiu vender ele. Até habitou ele pouco tempo. Bacana, já temos aí o ponto de televisão, já está até com suporte. Vamos ver agora o banheiro. Também, todos os quartos. Bom, a gente vê os espaços para os armários. Os armários, né? Dá para fazer um pequeno closet aí. Uma espécie de um closet, porque fica bem na entrada do quarto. Aqui a gente teve um nicho já, né? Que aumenta o espaço, principalmente para a suíte principal, né? Que é a suíte normalmente do casal. Isso também é um elemento bem legal. As portas de madeira, né? Para os quartos, com aquele sistemazinho de vedação, né? Que diminui ruído. As cadeirinhas já ficam aí também? Fica de brinde essa aí. Luminárias também, tudo luminárias. Fica. Então, legal. A gente tem um projeto realmente bastante interessante num condomínio que... O nome para mim desse empreendimento e também dessa unidade, desse apartamento que a gente está falando é liquidez. Assim, a gente... É o bom de giro, né? Bom de comprar e bom de vender. Bom de comprar e bom de vender. Porque tem coisa que a gente fala que às vezes você fala assim, rapaz, é bom de comprar, mas para vender, né? E tal. Esse não. Esse aqui é bom de comprar e bom de vender. E é o prédio para família mesmo, né? Para quem quer qualidade de vida, conforto, praticidade, esse é o empreendimento. Para quem não quer ficar deslocando muito para levar filho na escola, a gente tem as escolas que dá para os filhos ir a pé, do ensino médio, por exemplo, né? É um empreendimento onde a criançada vai ter muita amizade, os adolescentes vai ter muita amizade, todo mundo vai utilizar essa área de lazer, vai brincar lá embaixo. A gente vai fazer visita por volta das 6 horas da tarde, é muito agradável o ambiente, muita criança brincando, família, as áreas gourmet também são bem utilizadas no dia a dia também, não só, são muitas opções, né? Isso. E apesar assim, do apartamento não ter uma metragem tão ampla, você tem muita estrutura para estar recebendo gente. Igual a gente estava falando, a gente tem 4 gourmets para estar recebendo a galera. Isso, você vai ter exatamente... Na verdade, é até bom, né? De novo, não é um apartamento pequeno, é um apartamento de médio porte. E apartamentos medianos, os apartamentos medianos para mim são entre 90 e 110 metros. Né? Você vai ter que ficar fazendo sempre as escolhas, né? Dentro da metragem. Mas eu acho que as escolhas aqui foram muito bem feitas, porque você tem ali, com aquela sacada ali, você consegue receber meia dúzia de pessoas com tranquilidade no seu apartamento. Aí você vai falar, vou botar 10 pessoas. 10 pessoas já vai ser melhor. Você tem muito equipamento lá embaixo, você tem muito espaço para poder fazer isso lá embaixo. Agora, quantas vezes você recebe ao ano mais do que 10 pessoas? Poucas, né? Então, poucas normalmente isso são poucas. Aí você vai estar falando, cara, então eu estou fazendo assim a escolha de que a convivência dentro é boa. Então a gente tem espaços, de novo, não é um apartamento pequeno. A gente já viu apartamentos de 3 quartos, não 3 suítes, mas 3 quartos que ficam em metragens entre 78 a 85 metros quadrados. Aí normalmente quando a gente está falando dessas metragens, a gente está falando de opção de suítes americanas. Suíte americana é aquela que ela é um banheiro para 2 quartos, né? E aí ela tem porta para os 2 lados, que já deixa às vezes os meninos aí mais desconfortável, né? Brigando lá e tudo mais. É melhor que um 3 quartos, uma suíte, mas perde por 3 suítes plenas, né? Aqui são 3 suítes. Aqui a gente está falando novamente 3 suítes plenas. Uma planta muito bem resolvida. Uma planta muito bem resolvida. Espaço bem aproveitado. Parece ter até mais de 94 duas vagas de garagem. Escaninho bem amplo também. A gente esteve lá, conheceu. É uma área boa. Um bom escaninho para... Então, assim, a gente já está falando aqui, a gente não está falando mais de um apartamento de entrada. Serve para um casal novo que já quer começar bem a vida? Sim. Serve. Mas também a gente está falando de uma excelente opção para quem está vindo de um apartamento menor, está querendo um apartamento maior. Para família, né? Para família. Eu vejo isso também. O perfil ideal para esse empreendimento aí é a família. E com uma boa relação de custo, porque a gente teve um metro quadrado que se valorizou muito nos últimos anos. E falando de custo, condomínio R$450, muito barato, muito em conta. Bacana. Uma localização muito boa, para esse tanto de equipamento que você vai usufruir, né? Com esse custo. Realmente é muito bom. Então você tem realmente essa otimização de custos aí. E a gente não pode deixar de perguntar, galera, e quanto custa o show? A pedida lá tá 650 mil. É um 650 preço considerável para a região. Morar em um resort no meio do setor bueno. Muito bom mesmo. Legal.
Lembrando que, mais uma vez, a gente está com uma mudança de preço, a gente está já caminhando. Se antes a gente falava somente parecia um absurdo outras capitais estarem com 10 mil metros quadrados ou alguma coisa desse gênero, a gente já tem as grandes capitais chegando a 18, 20 mil reais o metro quadrado em regiões mais nobres. Goiânia essa é uma das mais nobres de Goiânia. Goiânia está se aproximando disso. Está crescendo, então, é uma das mais crescentes também. Há pouco também. tempo atrás a gente não falava de metro quadrado de 10 mil reais. Hoje em dia a Orla de Parque já está nos 10 mil reais e já tem valores acima disso em lançamentos. Então, realmente para quem está querendo se posicionar, quem está pensando em trocar de imóvel, é uma questão, os preços estão subindo. Então, se posicionar dentro, até com uma certa agilidade, é um elemento importante de aprender a jogar agora. Como assim, Fábio? Cara, vai continuar subindo. Às vezes, se você tá, eu tô pensando em mudar, mas eu não sei, cara, você pensar mais 1 ano, 2, às vezes passa do que o teu bolso dá conta de segurar depois. Então, existe essa questão, a gente às vezes fala de imóvel como investimento, mas uma escolha de um bom imóvel, principalmente um imóvel que tenha liquidez, um imóvel que tenha algumas características que a gente gosta de frisar, ela faz parte não só de uma boa moradia, mas também de uma boa preservação de patrimônio para a família, que é um elemento muito importante a se considerar também, né? Então, eu acho que tendo em vista essas mudanças de metro quadrado e tudo isso, hoje essa daqui é uma excelente opção para quem está procurando realmente um up aí. A gente tem algumas outras regiões da cidade que recebem... Um bom custo-benefício, né? E assim, legal. Eu vejo também aquela família que tem um tempo muito corrido, que está cansado de pegar um trânsito, que quer tirar o filho ali do celular um pouco, quer ver o pessoal quer ver os filhos brincando no lazer, né? A gente já vendeu uns 2 apartamentos nessa torre que eram clientes que estavam ali Parque Amazônia, que estavam baixo Jardim. Alto Bueno também. Os 2 que eu acompanhei, um foi do Parque Amazônia e o outro foi da parte mais baixa do Jardim América. Então são pessoas que estão se reposicionando dentro da cidade, indo para regiões mais nobres de dentro da cidade. Esses foram os 2 casos que eu acompanhei que foram nessas torres também. Então, legal, ó. A gente está vendo aqui também uma coisa que é bacana de ver, a gente está vendo de fora a parte da laje técnica lá dos equipamentos de ar-condicionado, que ele está bem escondidinho, mas ao mesmo tempo tem uma boa ventilação, porque também tem as lajes técnicas que são horrorosas, assim, né, de uso propriamente dito, né? Também tem alguns projetos que, para ter muitas unidades assim, você tem lajes técnicas voltadas para a parte do hall, sabe? Tipo, você tem um hall e aí lá bota para todo mundo acessar a laje técnica para fazer. O que também é ruim. Então, manteve-se dentro da metragem uma boa área de laje técnica também. E é impressionante o tanto que essa região está crescendo. Por onde você passa nessas ruas, você vê tapume, você vê obra acontecendo, você vê escavação de fundação de torres. Né? Esses prédios que a gente está vendo aqui, olha, que são já ali de frente do Oasis, que a gente vê ao fundo. Ele, inclusive, é o Grão Oasis, né? Inaugurou esse ano. Cara, esses prédios aqui não tem nada por menos de 1 milhão já. São apartamentos bem maiores. Dos 900 mesmo. Depende da tipologia. Da tipologia, né, que você tá falando. De 100 a 115 tá esse valor aí. 100 a 115, mas é porque tem outros maiores. A gente tem 130, 140, então né? Essa mais de 1 milhão. Né? É para mais de 1 milhão. Então, assim, você vê que é a mesma região. Ou seja, você está morando na mesma coisa de quem está pagando um ticket diferente. Para você ver a atratividade que tem da região, né? Porque, por exemplo... estritamente residencial. A maioria é residencial. É residencial. A gente tem esse perfil família. Como a gente disse... essa é a pegada dessa região. Essa é a pegada. Esses dias eu passei aqui na T9 olhando, e aí eu já não dava nada naquelas quadrinhas ali do Oasis e tal, né? Porque às vezes fala assim, pô, lá é um negócio mais antigo da cidade. Tá tendo um movimento lá, né? Rapaz, lá tem um movimento, o pessoal tava numa animação, passei num sábado lá, a galera jogando vôlei ali de areia, mas deu vontade de descer do carro e sair do... E aí, galera, tudo bem? Posso entrar também? Porque tá muito bem animado, mas é isso, né? A cidade ela vai se movimentando e você vai vendo. Como, por exemplo, alguns anos atrás a gente ia naquele clube de engenharia, ou ali no clube dos oficiais, tava um negócio meio assim. Aí, cara, a região super se valorizou lá em volta. Todos os engenheiros voltaram tudo a usar, o clube tá bem cuidado. Você vê que vira uma coisa realmente da cidade abraçar e as pessoas usarem, porque elas estão ali em volta. Então aqui aconteceu exatamente a mesma coisa. E a gente tinha um probleminha técnico nessa região, que era um problema de alagamento ali perto do Oasis. Então, durante alguns anos
a gente teve essa dificuldade. Na T9, né? E ela foi completamente resolvida. Já tem já não é de agora, já tem uns 5, 6 anos aí que a prefeitura fez uma obra grande e a T9 pegou e deixou de ter esse problema, né? Porque do alagamento ali da parte do Vaca Brava quando tinha chuva muito forte. Então hoje é o oposto. Você não tem o problema de alagamento e você não corre nem o risco, porque você tem a calha toda do Vaca Brava para poder receber isso daí. Então, assim, de um lugar que sei lá, 15 anos atrás era um lugar que tinha sempre problemas, hoje você passou para um lugar que, cara, não vai ter problema desse tipo lá também, né? E como você mesmo falou, às vezes até lotes... Desculpa, vou ter que voltar lá porque eu peguei o final. Vou deixar parado aí. Vai lá, João. Como você já comentou em outro momento também, Fábio, que esse tipo de empreendimento que utiliza um lote tão grande como esse, dependendo, às vezes daqui a uns anos, não vai ter essa viabilidade para fazer um empreendimento hoje não como tem esse. Não, peraí. Então, assim, o potencial de valorização e a procura para esse empreendimento vai aumentar também, com certeza. Esse é um elemento que quem está ouvindo a gente já... O programa é o perfil do nosso programa. Esse é um programa longo mesmo. Não é para ser aquela coisa por cima, é para fazer uma avaliação completa mesmo do imóvel. E quem está aqui com a gente agora, a gente já tem que explicar isso. Não é que não vai ter. Não tem hoje. Não é possível, né? Hoje não há viabilidade para esse prédio. Eu estou muito acostumado, a gente senta com incorporadores. Inclusive nessa mesma sala aqui, vocês vão ver direto o incorporador vindo conversar com a gente. Meu sócio tem 20 anos de experiência, lançou 60% dos prédios da cidade, acompanhando as equipes de vendas. Então, assim, é muito comum que eles nos procurem e a gente bata papo sobre isso. Sobre, vamos desenhar uma planta legal, ou o arquiteto fez isso. Vocês acham que dá... A gente implantação de número de torres pelo terreno. Isso, para poder pegar e falar assim, cara, vocês acham que dá viabilidade econômica? Eles estudam viabilidade e eles perguntam pra gente... Trabalha muito custo por unidade, E eles perguntam pra gente se a gente acha que vai vender naquele preço e com aquela tipologia. Então, assim, é uma coisa muito corriqueira nossa tá fazendo esse tipo de avaliação junto aos incorporadores. E eu tô vendo sempre muito projeto e eu te falo, hoje em dia... Você não consegue fazer esse tipo de implementação. Então você tinha, antigamente, tem prédios, um monte de prédios, sei lá, setor oeste, que você tem essa metragem aí. E não tem nada. Você tem ali, né? Tem uma quadra solta lá atrás, não tem uma piscina. Então os apartamentos mais antigos são assim. Quando você vai pegar uma coisa agora, 2020, 2021... Provavelmente teria mais uma torre aí nesse terreno. Porque vai inviabilizar de fazer. Ou ele vai fazer... Se ele não fizer mais uma torre, ele vai fazer as torres mais largas para ter 6 por andar. Sim. Ou ele vai pegar e vai meter uma com 8 e vai fazer uma divisão no meio de cada torre. Aí você chama de torre boulevard, é um prédio só, mas aí você bota ele dividido no meio. A gente até indica para que o pessoal faça esse tipo de projeto mesmo, porque fica bonitinho e funciona. Mas não é isso que tem aqui. Aqui você vai ter menos unidades do que vai ter que ter numa torre para funcionar desse jeito. Você vai ter... E você já tem as comodidades das coisas modernas. Falando em unidades, que você mencionou aí, que hoje tem torres que tem mais unidades por pavimento. A gente vê hoje 8 pavimentos por andar com 3 elevadores. 8 unidades por andar com 3 elevadores. Aí são 4 por andar, 3 elevadores. Sim, porque são dois de sociais, e um de serviço. E um de serviço. O de serviço deve estar enclausurado junto da saída de incêndio. Também é outro elemento, porque quem está analisando isso está vendo várias opções. Então, você está pensando assim, eu vou para um lançamento. Cara, provavelmente você vai pagar mais caro no lançamento. Eu vou para com um ano um pouco mais antigo. Você não vai ter esse tipo de área de lazer nesse preço. O que é o legal desse? Ele não é um projeto que seria viável hoje, ou seja, ele tem muito mais metragem, ele tem muito mais coisa do que você teria hoje. Ao mesmo tempo, o prédio é novo e ao mesmo tempo você já tem algumas questões de tecnologia. E a localização também, chave, né? A história é a localização, porque se você quiser construir isso lá no Eldorado, beleza, outra conversa, né? Você está mais distante. Agora, no Bueno é mais complicado. E aí você tem o quê? Eu tenho as saídas de incêndio enclausuradas, com aqueles sistemas de tirar fumaça, que todos esses prédios mais altos têm. Escada pressurizada, né? Com pressurização. A gente tem os elevadores já feitos para poder ser utilizado num caso de incêndio. Ou seja, a gente tem tudo isso que é o legal de um prédio mais novo.
Né? Não tem uma fiação toda cacarenta de prédio com 40, 50 anos, né? Você vai conseguir ter toda essa questão lá que, pô, aquele essa gourmet, questão também aquele gourmet cinema lá tá um tesão, cada cadeira daquela ali, né? E tal. Então, assim, você tem tudo questão isso. da integração também, né? Da posicionamento das vigas, dos pilares, né? Eles já fazem esse conceito mais aberto. Então você já tem esses elementos que é coisa de prédio novo, mas ao mesmo tempo você não está pagando o preço pós-pandemia. Porque as coisas dispararam. Tá sendo normal a gente ver na planta 650 mil apartamentos de 60 metros. Eu não sei se 60 para essa região, mas na região do Bueno ali, Marista, a gente tá vendo. Mas quiçá para essa região aí, 80, 82 metros. E cara, esses 10 metros aí de diferença, 12 metros, faz uma diferença fenomenal dentro da planta. Sim, e a gente tá falando também muito do lazer, que hoje em dia é muito difícil de ter um lazer desse tamanho aí, né? Desse tamanho de terreno. E eu, inclusive, eu passei grande parte da minha infância morando em apartamento que não era nem metade dessa área de lazer aí, mas tinha uma área de lazer completa. E eu sei o tanto que foi marcante, o tanto que foi bom, né, passar. Tinha muito amigo, o pessoal brincava realmente. Foi a dinâmica que eu vi quando eu vou mostrar esse apartamento lá. A criançada realmente brincando, várias amizades, pessoal jogando bola, pessoal no parquinho. Pra se morar bem hoje, você não brinca mais na rua, né? Pelo movimento. Então é diferencial. Se você tá numa cidade de vida. E tem até outras coisas que a gente nem chegou a comentar aqui. Por exemplo, no prédio também tem espaço de sauna com espaço de relaxamento. Tem a piscina coberta também. Tem a piscina coberta. A gente tem sala de massagem, espaço mulher, tem o furô. Depois vocês brigam comigo, tá? Mas deixa eu fazer mais um comentário aqui. Que é que eu vou jogar vinagre aqui. Tem uns prédios mais novos que eles estão com uma pegada que é igual lá de São Paulo também. Que é o seguinte, você pega num prédio e coloca assim, ó, 40 metros, 60 metros, 80 metros, 140 metros. Eu não gosto disso. Eu também não sou muito fã, não. Eu não gosto disso pelo seguinte, às vezes se alguém pergunta assim, Fábio, você fala, tem liquidez, funciona assim. Agora você pergunta... Um incorporador é bom, mas para o morador às vezes não é tão legal. Você quer saber a minha opinião pessoal? Eu não comprava. E por que eu gosto desse tipo de projeto aí? Quando você está comprando um imóvel, qualquer imóvel que seja, pode ser um altíssimo padrão, a gente já fez aqui casas de alguns milhões, pode ser um apartamento mais compacto, não interessa. Qualquer imóvel que você vai comprar. Você está comprando um imóvel, está comprando seus vizinhos. Qualquer empreendimento é assim. Pode ser um condomínio de chácaras a 50 km de Goiânia. Você está comprando o imóvel e os seus vizinhos. Quando você está comprando seus vizinhos, você tem que entender que o preço do produto mexe no seu vizinho. Você tem que entender que a metragem do produto mexe no seu vizinho. Aí você compra um apartamento de 140 metros quadrados e quando você vai para a reunião de condomínio, você tem lá X unidades que tem 50 metros. Você tem um poder econômico diferente do cara de 50 não só metros. Na reunião de condomínio, às vezes no dia a dia também. Não, mas peraí, na hora da reunião de condomínio, cara, os interesses desse cara que tem um monte de apartamento de 50 metros que está alugado, ou que são jovens, que não querem fazer aquela implementação que você quer dentro do condomínio. Então, eu não estou dizendo que um está errado e o outro está certo. Eu só estou dizendo que eles têm idades, perfis e tudo completamente diferentes. Quando você pega um prédio mais uniforme, como esse aqui, cara, todo mundo é família. Mesmo perfil, todo mundo. Não, mas eu quero morar sozinho, tudo bem, mas você está indo para um perfil familiar. Todo mundo vai entender aquela implementação que é para o bem de uma criança, por exemplo. Exatamente, que tem um perfil para criança. Você tem isso muito bem discernido dentro do condomínio. Então, basicamente é isso aí. Você está comprando os teus vizinhos. Sim. E esse é um elemento que você deve pensar nesse momento. Eu já tive a experiência de morar num prédio que a tipologia era estúdio, 1 quarto, 2 quartos. E você vê que a maioria é aluguel, porque é muito atrativo para o investidor, né? Ele compra as unidades, coloca para aluguel. E às vezes os inquilinos não cuidam da área de lazer como os proprietários. Tem muita festa, muita algazarra. Mas sabe de uma coisa? Não julgo isso, mas assim, dependendo do perfil da pessoa que quer um apartamento de 140 metros, se tiver no meio dessa logística, aí pode não ser atrativo. Isso é porque você era o cara da algazarra, né? Mas sabe o que acontece? Não, eu aproveitava bem, mas isso aí é uma questão que é muito comum para plantas pequenas. Eu vou te explicar por quê. Sabe quem que aluga apartamento de 140 metros quadrados? No meio do Marista? Sabe quanto que custa um aluguel por mês de 140 metros no meio do Marista? Uns 10 pau, né? O cara tem família do mesmo jeito. Ele só está alugando porque ele talvez vá mudar, porque ele está vindo de outra cidade, porque para ele, talvez ele é um empresário e aí para ele às vezes imobilizar o capital não seja tão interessante. Mas ele tem um perfil de vida muito parecido com o que eu quis dizer é que o investidor não se atrai tanto para comprar um apartamento de 140 metros para colocar para alugar. Às vezes ele compra 3 flats, 4 estúdios em vez de comprar um grande. Isso, você tem na metragem maior você tem uma presença menor do aluguel exatamente por conta desse fator.
for. Mas eu digo, eu não acho que dependendo do ticket, do preço do imóvel e dependendo do tipo do condomínio, que você falar assim, um prédio desse, por exemplo, você vai ter facilmente, sei lá, 30%, 40% em aluguel. Normal, tá tudo bem. Mas, de novo, o preço do aluguel disso é diferente. Por conta do preço de venda. O preço do aluguel ele é muito ligado ao preço de venda. Então você vai falar assim, Fábio, a gente tem um monte de aluguel. É um monte de menino que vai ficar bebendo e ficando doido nessas piscinas? Exatamente isso, é o perfil do estúdio do flat. É o perfil do estúdio do flat, exatamente. O apartamento que é menor. Eu fui, por exemplo, para aluguel em estúdio e flat e, cara, eu fiquei doido. Fiquei doido porque não era só os meninos que era problema, não. Os coroa também, que o cara separou. Solteirão lá. Solteirão lá. Que viveu o que não viveu na vida. Isso, entrava com as meninas no elevador mandando ver, chegava lá e caras com um poder aquisitivo grande. Eu tinha uns vizinhos lá que o cara parava a Ferrari e ele chegava bebo e largava a Ferrari no meio do caminho. Tá doido. Entendeu? Então, porque tava vivendo um momento e cara, nada. Tá com dinheiro, tem liberdade, tempo. Nada contra, bicho. Aproveita vai ficar mesmo. doido do jeito que você quiser. Só que, na hora que eu já tava num ritmo mais família. Então, eu não tava querendo acordar de manhã, o cara da Ferrari largou lá, sabe? Às vezes o carinha do flat lá, ele vai ver uma situação como essa e vai rir, vai falar assim, não, deixa eu ir pro meu apartamento, né? Agora uma família já vai chamar o cara pra exemplo. Assim, eu já ficava frustrado. Então, de novo, eu não digo que tá errado o cara do flat, eu não digo nada disso. Eu digo que o cliente ele tem que ter uma noção do que ele tá comprando e qual que é o seu lugar dentro da sociedade e dentro do lugar e do que ele quer pra viver. Isso. Então, aqui a gente tá sendo muito claro. Aqui, se você falar assim, Fábio, eu não gosto de ver crianças de forma alguma. Não é pra você. Não é pra você, olha essa implantação. Isso aqui não é gosto de barulho de criança. Não gosto de barulho de criança de jeito nenhum. Cara, não é pra você. Aqui você vai ver adolescente entrando e saindo a rodo todo dia na portaria, porque eles estudam aqui perfil perto. Família. Aqui perfil família. Você vai nadar, você vai ver a criançada pulando, vai ver brincando. E agora, se você estiver dentro desse perfil, não digo que você precisa estar com a família, mas se você estiver dentro desse perfil, você vai ter movimento. Vai estar muito bem. Você vai estar muito bem. Custo-benefício bom, localização. Porque você vai ter bons vizinhos também, entendeu? Gente que você vai fazer social. É isso que eu tô falando. Os meninos, cara, os meninos vão estar lá embaixo conhecendo outros meninos igual. Exatamente. Entendeu? É que estuda nas mesmas escolas, que tem o mesmo padrão. Que é a amizade que leva pra vida mesmo. É, a amizade que você leva pra vida. Aí você fala assim, Fábio, cara, mas que jeito de falar meio preconceituoso. Não, na prática, é assim que funciona, é assim que se constrói. E o cliente pensa isso. O cliente pensa isso, essa é a realidade. O cliente tem que pensar nisso. Tem que pensar isso. Então, galera, muito obrigado. Realmente, mais um imóvel aqui, que é uma grande oportunidade, mais uma grande aquisição aqui para o nosso portfólio da imobiliária. E muito obrigado você também que está nos assistindo até agora. Se você gostou e você quer vir conhecer pessoalmente aqui esse ambiente que eles estão falando que é maravilhoso, e eu acredito, dá para ver aqui pelas imagens. Então, pode chamar a gente, estamos à disposição aí para atender vocês. Na descrição desse vídeo você vai achar nossos dados de contato. Os dois vão estar aqui, Arthur e Wagner, para poder ir lá te demonstrar mais esse imóvel muito legal aqui em Goiânia. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, obrigado. Valeu, até a próxima.